Taurinos, eu sou a Cris, aqui do canal Tarô Empodera, e hoje eu vim fazer uma tiragem de tarô para todos do signo de Touro, que tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus neste signo. Essa leitura é uma leitura atemporal e intuitiva, então pode ser que não ressoe com todos que chegarem a este vídeo. Sendo assim, libere para o universo, ele vai direcionar para quem deva receber. Para você que está chegando, para você que está passando por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e já convido também, se sentir no coração, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para receber o alerta sobre as novas postagens e vamos juntos crescer nessa egrégora de luz, de amor e de empoderamento. Vamos então ver o que temos para a energia dos taurinos nesse período. Vamos lá. Tarô, qual que é a mensagem para o signo de Touro? Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Qual que é a primeira energia? Pagem de Paus. A carta do mundo. O Rei de Ouros. Taurinos e taurinas, e aqui embaixo nós temos o 4 de ouros. Vamos entender o que o tarô está querendo trazer através dessa energia. Bom, então aqui podemos começar com o 4 de ouros no fundo do deck, falando de uma estrutura material segura, no sentido de que vocês, materialmente falando, estão muito seguros, né? Ou seja, vocês alcançaram um nível material que talvez vocês nunca tivessem vivido em algum momento da vida, né? Ou seja, foi uma grande mudança e isso trouxe uma ascensão, né? De uma certa forma, na vida material de vocês. Isso pode estar atrelado ao financeiro especificadamente, que é o que eu sinto aqui, né, que é a energia da abundância, do dinheiro, né, apesar que a abundância ela não está conectada diretamente a questões do dinheiro, da espécie, né, abundantes nós já somos em todos os aspectos, mas aqui eu sinto que é essa abundância voltada pro financeiro, pro material, tá? E vocês adaptam aí ao contexto e à situação de cada um nesse momento. Pode entrar também questões de pessoas, né? Em termos de apegos a pessoas e também pode remeter a questões que se tratam de família, que envolva saúde, né? Então, essa energia também, ela cabe aqui dentro desse 4 de ouros. Então, essa energia, ela fala de um momento onde vocês estão estruturados, alicerçados nesse sentido material. Porém, traz uma energia de apego, e esse apego, ele pode ser de alguma forma prejudicial no caminho espiritual de vocês. A gente precisa entender que a espiritualidade e a matéria, elas caminham juntas, e para isso é necessário a gente trabalhar sempre o equilíbrio, para que tudo que chegue para nós, materialmente falando, se multiplique e que essa multiplicação ela seja vista como bênçãos, não só para quem está ali recebendo, mas para também aqueles que estão se beneficiando no sentido de serem abençoados por quem está iniciando esse plantio, né? Regando aí essas bênçãos materiais. Então é mais ou menos isso, não sei se vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer aqui, mas é como se você tivesse a semente, plantasse na terra essa semente, dessa semente nascesse aí uma árvore, né? E essa árvore frutifica e esses frutos você distribui para outras pessoas. E essas outras pessoas
vão estar o quê? Multiplicando, né? Porque a partir daquela fruta elas vão tirar suas sementes e fazer novos plantios. Isso é a abundância, isso é a multiplicação. Então é como se você tivesse que usar o que você tem hoje para abençoar pessoas, abençoar vidas. E essa energia, engraçado que veio numa conversa que eu tive com uma pessoa, e é exatamente isso. Muitas vezes você é agraciado pela espiritualidade e não sabe usar, né, dessa graça que o próprio divino te dispõe. Isso também é aprendizado, tá? Então, fala muito dessa questão do apego. Cuidado com esse apego, porque ele pode prejudicar, no sentido de você olhar para essa estrutura material de uma forma muito egoísta, né? Então, aqui com o pajem fala que essa é a oportunidade de você trabalhar esse equilíbrio, de fato, entre espiritual e matéria. Inclusive, esse pajem, ele fala do impulso, né, de tomar ações, de fazer movimentos que possam reorganizar a sua forma, a sua maneira de lidar com o material, né? Não só pensando no sentido de acumular, de ter muito mais, né, pelo desejo, pelo fogo de realizar coisas. Então, assim, de uma certa forma, você vai muito ali pelo seu próprio impulso, né, de querer tudo, porque agora você tem ali condições para isso, mas assim, o momento pede avaliação, análise. Por quê? Você está passando por um processo de finalização de ciclo. Tá sendo feito aí até pela própria espiritualidade, que é o que eu sinto aqui, que essa roda, ela girou e que essa roda ela teve um início e também terá o seu fim. Então, se você não tiver trabalhado muito bem esse contexto material, esse fim de ciclo, ele pode voltar a uma estaca zero, né? Que é exatamente o que representa a carta do mundo, né? Ou seja, tem o seu início e tem o seu fim. Só que quando você dá essa volta, aqui cada caminho percorrido tem aprendizados a se integrar, né? Se você não aprendeu, você vai fechar aqui e vai ter que começar tudo de novo, tendo que passar pelas mesmas provas para entender e ver se você aprendeu a lição. E se você não tiver aprendido a lição, infelizmente você vai ter que arcar com as suas próprias consequências. Desculpa, taurinos, mas essa é a mensagem que está chegando. Não é para todos, tenho certeza disso, mas para quem né, vai ter que lidar aí com essa questão. E não é ruim, gente. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, num processo evolutivo que requer de nós essa presença, para a gente entender exatamente o que nós estamos fazendo, né? Com aquilo que chega, principalmente quando nós já estamos inseridos dentro de um contexto de trabalhos espirituais, né, de autoconhecimento. Então isso é muito importante. E aí esse aprendizado, ele te coloca de fato no outro patamar. Com o Rei de Ouros aqui, é a concretização de que você adquiriu ali a responsabilidade, né, você aprendeu a ser líder, né, e não o chefe, como existe aí essa diferença de liderança e chefia, né? Então você aprende a ser líder, porque o líder, ele ensina através do próprio exemplo, né? E ele é o tipo que ele passa o seu conhecimento para que as pessoas também aprendam a ser abundantes, a multiplicar aquilo que elas colhem, né, através do seu trabalho, através do seu esforço, através das suas relações. Então, taurinos, é uma mensagem muito forte nesse sentido, de que vocês precisam trabalhar a consciência para que vocês não se apeguem, né, a essa questão da matéria como algo único na vida de vocês. Pelo contrário, tem muita coisa aqui que vocês precisam também desenvolver a partir dessa bênção divina
de ter, né? Mas antes de ter, nós precisamos ser. E para isso é importante trabalhar o espiritual. Vamos ver o que o oráculo tem para concluir dessa mensagem potente, hein? Que energia, que energia. Muito aprendizado. Já virou uma aqui. Olha que incrível. Aliás, duas. Vamos tirar mais uma já para a gente concluir. Gratidão. Viraram mais duas. Aqui no fundo do deck já veio aí uma grande lição. Peça perdão, desenvolva a humildade. Então essa carta ela fala muito do sentido de que às vezes as pessoas utilizam do poder material para humilhar, para desprezar, né, para inferiorizar as pessoas, porque acham que o dinheiro elas o colocam num lugar de muita superioridade, e não é assim, né? O dinheiro é bênção, o dinheiro é energia, e ela precisa ser tratada dessa forma. É ter consciência dessa energia e saber trabalhar isso. Aqui veio o escorpião, mistério e sensualidade. Então, o escorpião, ele mexe muito nessas feridas, né? E por isso que veio essa energia do mistério. Então, assim, é você entender essas nuances para que você não se perca e deixe com que o seu próprio magnetismo, né, ele seja moldado dentro de um contexto mais de equilíbrio, que traga mais equilíbrio. Mas aqui precisa se atentar a isso e trabalhar muito o seu espírito, reconhecendo as suas sombras e usando essa sombra de uma certa forma com um olhar mais positivo, mais iluminado, até porque isso vai fazer diferença na sua caminhada, certo? As coisas vão acontecer muito melhores do que você imagina. Então, aguarde, né? Faça a sua parte. Não deixe que o dinheiro dite as regras para você, né? Então, faça-se, multiplique usando a sua consciência para isso. Que as coisas vão realmente acontecer de uma maneira muito surpreendente. E vocês estão passando por essa renovação, esse fechamento de ciclo, né? Então, para iniciar aí de uma forma muito mais organizada. Saiba perder, isso faz parte da vida. Essa energia também representa aqui o Ouroboros, né? Que é o que a gente também faz aí uma análise considerando aqui essa carta do mundo, porque é um ciclo que se abre e um ciclo que se fecha. Então é onde você tem a oportunidade de aprender, é onde está todo o aprendizado. Então reconheça isso e reconheça aquelas partes onde você não venceu, porque ali sim mora um grande aprendizado, e talvez seja nesse ponto que você precisa dar atenção para aprender a valorizar essas fases da vida, né? E se moldar para que isso possa trazer uma nova percepção, uma nova estrutura para si mesmo, diante de todo o contexto de vocês, né? E por fim, saiba dizer não. Então, o não também ele é importante, né? Às vezes você se deixa muito ser moldado, né, por situações, questões de status, e aí é onde você acaba entrando no desequilíbrio. Então essa carta ela quer dizer que o não ele é importante na hora de você colocar limite e tomar atitudes conscientes, principalmente tratando-se de questões materiais. Ou seja, eu não vou usar do dinheiro para mostrar o meu poder, para mostrar aquilo que eu quero me moldar para poder caber em alguma situação, então eu uso do dinheiro para isso. Não, então é ter consciência, e essa consciência também pode vir através de um não, certo? Um não para coisas que não agregam positivamente. Então é isso, taurinos e taurinas, que eu tenho para vocês hoje. Espero ter auxiliado, ajudado com alguma consciência que se manifestou aqui nessa leitura.
Gratidão infinita pela energia e vamos juntos até o próximo vídeo.